Mas a minha impossibilidade de conseguir me conectar com outros homens héteros naquele período era por uma impossibilidade de conteúdo, sabe? Assim, de falar, de modo de agir. Eu não me encaixava com ele, sabe? Era, evidentemente, eu era sei lá, o patinho feio, a coisa que se de longe percebe que não tá bem colocada, sabe assim? Não tinha a ideia de um grupo. Eu tava só ali como um anexo. Eu me percebia muito como um anexo. E aí é isso. Na minha. Eu morava na zona. Na cidade pequena do interior, então lá não tinha muitos outros homens gays. E se tivesse naquele período, muito provavelmente eu queria muito fugir deles, na verdade. Porque é isso, eu tava tentando me camuflar. Então eu queria muito estar com os homens héteros para poder ser lido como um homem hétero. E distante dos homens gays. Mas, obviamente, onde talvez eu conseguiria ter mais afinidade, mais condições de explorar outros universos e conversas genuínas, seria com outros homens gays mesmo, mas não tinha. E aí eu ficava nesse desejo de eu queria tanto ser amigo desse homem hétero, desse grupinho aqui que eu acho legal visualmente, né? Eles chegam juntos, eles vão embora juntos, eles têm assuntos em comuns. Eu não conseguia entrar no universo de assuntos em comuns com outros homens, sabe? E não só pelo assunto, pela forma de dizer, é pela forma de pensar. Era muito difícil, sabe? E aí isso me gerava muita frustração. Porque eu não sentia medo deles. Aqui eu tô falando de um grupo bem específico, da minha turma, por exemplo, assim. Eu não sentia medo deles. Eu queria ser como eles, sabe? Eu queria estar com eles. Mas era muito impossível estar com eles, sabe? E isso me gerava uma frustração, assim. Eu lembro disso. E ao mesmo tempo que eu me sentia muito bem com as meninas, mas alguma coisa em mim ficava lá apontando. Não era aqui que você tinha que estar, você tinha que estar lá com o grupo dos homens héteros, não com o grupo dos homens gays, o grupo dos homens héteros. Porque é assim que você tinha que ser. E não era uma intenção também de. Ah, é porque eu gosto deles. Era porque era o certo, era isso que batia. Você tinha que estar lá com o grupo dos homens héteros, porque é o certo, é o O que que se tem que ser esperava feito. de um Se você não menino estiver da lá, sua você vai idade sofrer. naquele momento. É, Aham. super, super. Exato, exato, exato. E eu ficar muito com o tempo com as meninas, embora era agradável pra mim, eu sabia que tava errado. Eu sabia que não tinha que ser assim. Não tava seguindo a cartilha do homem, sabe? Para mim foi um pouco parecido também, Abel. Assim, eu sempre andava muito mais com as mulheres, mas eu tinha também um certo grupo de homens também que eram gays, mas na época ninguém era todo mundo adolescente, então aí ninguém até então tinha se subido, tinha, enfim, entendido aquela situação. E ao mesmo tempo tinha esse embarreiramento por um lado, porque eu era sempre o apontado, então se eu era sempre apontado, a maioria se afastava. Mas nem sempre, tinha outro que furava a bolha, mas normalmente não era esse grupo. Normalmente no grupo tava, é isso, vou grupo falando que vai pegar mulher, e eu pensando, o que eu vou falar, né? Ou eu vou inventar alguma coisa. Ou no máximo algum que queria pegar uma amiga minha, eu podia até ser. Mas eventualmente tinha, normalmente era uma galera que participava de banda, ou era de teatro, ou fazia alguma coisa ali que furava um pouco a bolha do que se esperava, pelo menos. E aí eu acabava tendo um pouco mais de proximidade, mas em geral eu também tinha essa sensação. Pô, eu era sempre aquele que andava com as meninas, mas não tinha namorada, entendeu? E aí, mas não anda com os meninos por quê? Mas também não. É isso, não era bem-vindo, ou não tinha assunto, ou. Com a maioria, pelo menos, dos grupos dos homens héteros ali, eu não conseguia me chegar, né? Não era, não sei, não é isso. Faltava um pouco de conexão, faltava um pouco de abertura, era um pouco daquilo do achar que eu vou dar em cima, feito todos fossem muito irresistíveis por serem héteros, por conta disso. Então, assim, e aí rolava essa possibilidade, assim. Aí depois, né, na vida acaba isso solidificando, mas na adolescência rolava um pouco essa barreira. Agora, da minha parte, um pouco também. Às vezes eu ficava, pô, será que eu chego e eu vou falar e aí vou ser bem recebido? Não sei. Então rolava assim, eu acho, responder um pouco essa pergunta ali.